Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Aleluia. Eu vou repetir o versículo 7 novamente. Vamos ler de novo. Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, guardei a fé. Eu gosto muito desse texto, porque Paulo, ele está no final do seu ministério, e ele começa a falar alguns pontos importantes que ele observou durante a sua vida caminhando com Jesus Cristo. E assim como no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus sendo a porta de entrada no reino de Deus, Jesus sendo o caminho que leva ao céu e ao reino, e também sendo o alvo que nós temos que prosseguir e nos tornar, nós vamos ver que Paulo também fala de combater um combate, de caminhar uma carreira e de guardar a fé. E eu acho interessante porque ele fala guardar a fé por último, porque o importante não é só começar bem, o importante é também terminar bem. Amém? E quando Paulo fala guardei a fé, ele está observando que teve pessoas que não guardaram a fé, senão ele não falaria isso. Há uma importância em guardar a fé, porque ela pode ser perdida, ela pode ser pervertida, ela pode ser desviada, ela pode ser abandonada, ela pode ser destruída. São muitas passagens que Paulo fala no Novo Testamento sobre esses pontos que eu estou dizendo sobre a fé. E a fé é aquilo que nos move em Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos movemos numa dimensão de confiança e de fé pela obra que Jesus fez no Calvário. Então, quando se diz que nós precisamos guardar a fé, é porque é possível, na nossa vida, chegarmos a um ponto de tantas dúvidas e tantos problemas, de a gente começar a ter uma fé menor, mais fraca, achar que algumas coisas já não são a verdade que a gente achava que era antes, achar que alguns moveres de Deus não eram tão bons como eram antes. Mas isso não é Deus enfraquecendo, é o nosso coração e a nossa fé se esvaindo cada vez mais. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos de Colossenses, são só 2 textos, que mostram a preocupação que Paulo tinha com essa questão. Vamos abrir Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 23, nós vamos ler. Diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vejam, ele está falando o seguinte: olha, vocês precisam continuar firmes na fé e confiantes na esperança da mensagem que foi ouvida no dia da conversão, no dia que foi ouvido o Evangelho de Jesus. Mais para frente um pouquinho, no capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer no versículo 5: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito, estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Novamente falando, se alegrando dos irmãos que estavam firmes na fé. Sabe, irmãos, a caminhada com Deus, quando demora muito tempo para nós recebermos as promessas dele, a tendência é nós ficarmos mais fracos. Só que Deus não dá nenhum motivo para que a gente desconfie da grandeza dele. Amém. Só que nós começamos a, queria dizer aquela expressão, colocar cabelo em ovo, achar cabelo em ovo. Isso é um problema. Nós começamos a nos questionar diante de Deus, e até mesmo vocês questionar o próprio Deus sobre por que isso acontece, por que aquilo acontece,
Por que não foi assim comigo e foi assim com fulano? O que está acontecendo com a minha vida? Quando na verdade nós precisávamos voltar ao início, como nós vamos voltar hoje, e verificar a promessa que o Senhor tem para nós e a maneira como nós devemos viver para se relacionar com Deus. Todas as vezes que nós duvidamos, duvidar é o contrário de ter fé. Todas as vezes que nós questionamos a soberania e a autoridade de Deus, é porque nós não confiamos nele. Então a gente está sem fé. Eu não estou dizendo que nós temos que ter uma fé cega e sem fundamento. Eu estou dizendo que nós temos que conhecer o nosso Deus, saber qual é o fundamento e confiar nele sem nenhuma dúvida. Independente das circunstâncias, independente se o clima está bom ou está ruim, independente do que vai acontecer agora nos próximos dias, Deus continua sendo o mesmo e Ele não deu motivo nenhum para a gente desconfiar dele. Amém, aleluia. Amém? Nesse momento agora, há um texto na Bíblia que diz assim: o justo viverá por fé. A gente pode abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 17, se vocês quiserem abrir comigo. E essa expressão, o justo viverá por fé, ela aparece 4 vezes na Bíblia. Ela aparece em Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. É um assunto que, com exceção de Abacuque, todos os outros, e bem provavelmente em Hebreus também foi Paulo, se não escreveu, teve participação nisso. É um assunto que ele falava muito: firmado na fé, fundado na fé, o justo viverá por fé. Eu não sei vocês, mas se tem um assunto na Bíblia que é repetido 4 vezes, eu creio que é importante, amém? Quando a gente tem essa declaração que o justo viverá por fé, nós precisamos compreender uma coisa: o que é viver por fé e quem é o justo. Porque às vezes a gente acha que o justo não é para nós, ou às vezes a gente duvida dessa justiça, porque nós vinculamos ela ao nosso comportamento. Então a gente não se chega diante de Deus e começa a duvidar daquilo que Ele prometeu ou que Ele pode fazer em nosso favor. Eu gostaria de ler com vocês Romanos 1:17. Diz assim: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tem uma versão que diz: porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que se revela de fé em fé, porque o justo viverá por fé. No que está vinculada a nossa justiça? Eu vou dar uns exemplos para nós hoje. Será que eu sou daqueles que a minha vida está tomando um rumo e eu tento resolver tudo conforme o meu intelecto, os contatos pessoais que eu tenho, e eu tento achar todos os jeitos possíveis, e por último, quando não tem mais jeito nenhum, eu penso assim: ó, agora eu vou falar com Deus, agora só Deus, aquela expressão, né? Será que eu sou aquele que Ele vai pela força do braço? Se eu consigo resolver, eu fico feliz, está tudo bem? Ou eu corro primeiro para Deus, e eu oro, e eu confio que Ele vai abrir as portas e as coisas vão tomar a direção sobrenatural, correta, uma posição em Cristo Jesus? Nós temos que começar a nos perguntar sobre essas coisas. Eu gosto muito do texto que está em Romanos, capítulo 5, do verso 17 ao 19. Ali ele nos define quem é justo diante de Deus. O texto fala assim: se pela ofensa de um só a morte se manifestou sobre ele, muito mais pela abundância da graça e o dom da justiça, nós reinaremos em vida por um só Jesus Cristo. E se por um ato de juízo foi declarado condenação para os homens, um ato de justiça também derramará graça, ou manifestará graça, assim a palavra de Deus, sobre todos os homens, para justificação de vida. E o último versículo 19 diz assim: e se pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Amém, aleluia. Aleluia? O que é ser feito justo? Será que é eu me qualificar diante de Deus? É eu tentar fazer as coisas da melhor maneira possível e torcer para que Deus olhe para mim mesmo com bonzinho?
Nenhum de nós é qualificado para chegar diante de Deus. Deus só se relaciona com quem é perfeito e santo. E aí nós pensamos assim, lascou para todo mundo, que ninguém é perfeito e santo. Mas tem um que foi. Amém? Jesus Cristo foi perfeito e santo, e Ele é perfeito e santo eternamente. E Ele não só foi punido em nosso lugar pelos nossos pecados e pelo pecado de Adão, Ele também passou para nós a sua justiça, para nos autorizar em nome dEle nos relacionarmos com Deus. Justo não é aquele que está sempre certo, não é aquele que é perfeito. Justo é aquele que se relaciona com Deus, crendo em Jesus. Amém. Confiando totalmente na obra que Jesus fez. Esse é o justo, é o que usa da justiça de Deus, a graça de Deus. Ele sabe que por ele mesmo é impossível viver nessa terra de maneira que possa se relacionar e agradar a Deus. Então ele corre para os braços de Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja, cristãs, vivem como se não conhecessem Jesus, porque tentam se relacionar com Deus apenas pela força do seu próprio braço. Então elas passam muito mais trabalho do que precisavam, se primeiro orassem a Deus, se primeiro conversassem sobre Cristo, se primeiro dependessem de Jesus, se primeiro se colocassem diante de Deus na posição certa. Muitas vezes a gente passa trabalho. Só que para acontecer isso, nós temos que ter fé. Por quê? Porque nós temos que crer nessa justiça. Nós temos que crer, temos que confiar que se nós orarmos em nome de Jesus, se nós seguirmos nessa terra os passos de Jesus, se nós entendemos que Jesus é o único que foi abençoado e nós somos abençoados por causa dele, o céu se abre para nós. Amém. A favor de Deus para nós, a graça de Deus para nós. Só que nós temos que confiar. O que acontece? O justo viverá por fé. Justiça e fé, elas andam juntas. Não há como alguém ser justo e andar fora da fé. Ele perde, ele não anda em justiça. E não há como ele só andar em fé sozinho, da maneira como ele quiser, porque a justiça só vem de Jesus. Uma coisa é atrelaçada na outra. Se nós somos justos por causa de Jesus, nós nos movemos em fé em Jesus. Amém? Amém. Independente das circunstâncias. Isso é muito importante. Deus não muda a justiça de Cristo pelas circunstâncias. Nós mudamos o nosso tratamento com Deus por causa dos problemas. Deus não muda a sua promessa conosco, a sua aliança. Nós mudamos a maneira como nós ouvimos a Ele, a maneira como nós obedecemos a Ele, a maneira como nós queremos caminhar com Ele. Simplesmente por causa das circunstâncias e problemas. Circunstâncias e problemas nunca foram o maior problema. O problema é que nós não vencemos elas com a fé. Esse é o maior problema. Se nós lemos o texto de Romanos, ele vai dizer que essa justiça de Deus que nós recebemos, ela é de fé em fé. Ela inicia por fé e termina por fé. O que significa isso? Ninguém que se converte ao cristianismo, aceita Jesus, se arrepende de seus pecados e tem a porção perfeita de fé para a eternidade. Não acontece isso. Ele tem a fé para a salvação naquele momento, que Deus dá. Até a fé para nós sermos salvos é Ele que nos concede. Não é nós que num ato de epifania de vontade a gente tem essa fé. Não, Deus nos concede pela sua graça, quando nós começamos a procurar os mistérios dele. Então a gente é salvo. Só que essa fé ela precisa crescer igual santidade. A expressão de fé em fé é muito semelhante com a expressão de glória em glória, que tem em 2 Coríntios capítulo 13, verso 18, que diz assim: todos nós, agora com o rosto descoberto, refletidos como um espelho, a imagem do Senhor, a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, diz o texto, né? Na imagem do mesmo, na imagem de quem? Do Senhor, pelo seu Espírito. Veja, santidade é um processo. Nós nos convertemos, largamos algumas coisas, mas os nossos hábitos mais profundos e os sentimentos mais profundos do nosso coração, eles são tratados na caminhada cristã, onde o Espírito Santo vai falando conosco, e nós vamos entendendo a palavra, e vamos começar a
fala nas pisaduras de Jesus, nas pegadas dele. Caminhamos no mesmo caminho que o Mestre. E a fé? Da mesma maneira. Nós temos a porção de salvação. E então começamos a caminhar com Deus. E começa a ter provas. E a nossa fé precisa ser aprovada para que eu tenha uma porção de fé maior. Para que eu cresça em fé. Para que quando venham as circunstâncias eu não duvide de maneira nenhuma. Para que eu não seja atropelado pela vida, mas pelo contrário, para que eu tenha vida em abundância para dar para as pessoas. Essa fé precisa crescer dentro de nós, a cada dia mais. E esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. São dias realmente que vem questionamentos na nossa mente. Dias de apertos. Mas como é que está a nossa fé? Eu vou deixar a minha fé subir. É uma pergunta que nós temos que fazer. Sabe? O Salmo 123, ele diz que nós temos que olhar para o Senhor, para o céu, para o alto, para o Senhor. Ele faz essa coisa. Sabe? Às vezes eu tenho uma sensação, e eu mesmo faço isso, de olhar muito para o que está acontecendo. Às vezes eu ligo a televisão e eu assisto a televisão uma hora. E aquela uma hora eu assisto e acabou o meu dia. Por quê? Porque é tanta coisa ruim que tu não consegue acreditar em Deus que o quadro pode melhorar. É horrível. E talvez para muita gente lá fora não melhore, mas para a igreja tem uma promessa. A igreja tem uma promessa. A igreja sobrevive. A igreja sempre passa por todas as lutas, por todas as batalhas. Houveram perseguições muito piores no passado. Houve fome no passado. Houve heróis da fé que foram mortos, assassinados em praças públicas. E a igreja permaneceu. Porque o cabeça da igreja é Cristo. E Ele defende a igreja. E a fé daqueles vão se fortalecendo e vão crescendo. E a promessa permanece viva até ela chegar a nós. E nós temos que pensar nisso. Essa promessa vai passar de nós adiante para ser viva naqueles que nós conhecemos, nos nossos filhos, nos nossos parentes, ou nós vamos morrer com ela por causa de circunstâncias e problemas. Nós temos que pensar nisso. Eu gostaria de abrir Hebreus capítulo 10. Eu vou ler o verso 38 e depois eu vou voltar e vou ler mais 2 versículos, tá? Hebreus capítulo 10 diz o seguinte, verso 38: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Por que ele não se alegrará daquele que retrocede na sua fé? Esse fé é impossível agradar a Deus. Quando nós retrocedemos, nós desagradamos a Ele. Agora vamos ler o texto de cima e o de baixo, para situarmos o assunto que está sendo falado. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Aleluia! Retroceder não é uma escolha do cristão. O cristão, ele anda para frente, olhando para cima. É o céu que é a sua pátria. Ele é movido por fé. Uma fé que ele sabe que ele pode confiar. Ele conhece o Deus dele. Ele já ouviu muito falar desse Deus. Ele já se relacionou com esse Deus. Em Romanos 8, versículo 32 diz que porventura pode o Senhor nos negar alguma coisa se Ele já deu que havia mais precioso do seu Filho. Sabe, a sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos esperando que Deus prove o seu amor por nós, mas Ele já provou. Não há nada maior do que Ele poderia ter feito. Ele deu o que havia de melhor, o mais precioso. A palavra diz que foi o único. E às vezes nós esperamos que, não, Ele vai fazer algo maior para provar o seu amor. Não. Ele nos ama assim. Ele nos
tem segurança sobre a nossa vida? Sim. Ele nos protege? Sim. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar nele. Essa relação de confiança, essa relação de fé, onde nós vivemos de acordo com o que está escrito, é muito importante para que a gente tenha uma vida cristã vencedora. Uma vida cristã, e quando a gente chegar no finalzinho da nossa vida, a gente possa olhar para trás, olhar para os nossos filhos, olhar para as pessoas que estão perto e falar assim: olha, não foi fácil, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia. Chegar no final como vencedor. Isso é importante. Sabe? Muitas vezes nós estamos buscando algumas coisas em Deus e a gente nem acredita que elas vão se concretizar. E outras vezes a gente já até desistiu de orar para Deus sobre algumas coisas, porque não vai acontecer. Sabe? A oração e a confiança no Senhor pelo que está escrito não é uma questão se vai acontecer ou não pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Não é isso. A questão é: eu vou orar, porque se estiver escrito, se for no coração de Deus, Ele vai concretizar. É uma questão só de tempo. Só de tempo, não de certeza. Isso é importante. Às vezes algo está muito bom na nossa vida, e aí nós pensamos: Deus nos ama, está nos abençoando. Aí acontece qualquer coisinha que sai do eixo da nossa vida, e aí nós já duvidamos do amor de Deus. Como Deus não viu isso para me proteger, para me assegurar? Como é que Ele vai provar a sua fé se a sua vida for sempre um manancial de rosas? Não tem como. Para o nosso caráter amadurecer, para nós nos tornarmos cristãos aprovados, para que a gente sirva de exemplo para outros pela fé, porque vão vir servir ao Senhor vendo como aquele homem ou aquela mulher não desiste de Deus passando por isso. Aonde ele tem essa alegria, aonde ele tem esse conforto, essa paz. Para isso acontecer, nós temos que ser aprovados. A nossa fé tem que ser forjada. E junto com a fé, a justiça de Deus se manifesta. E junto com essa justiça, nosso caráter também é forjado. E com isso, nós vamos nos parecendo mais com Jesus. O justo vive pela fé, não porque é sempre bom, mas é porque é o correto. É o que Deus espera para aprovar nosso caráter e a nossa vida, para chegarmos ao final e não sermos contados como uns, que nem Paulo fala, que naufragou da fé, que retrocedeu. Não, chegarmos ao final, como hoje nós provamos aqui, dentre as pessoas que estavam aqui no presencial, o Espírito Santo derramando, o coração incendiando. Amém, glória a Deus. E no final vai ter que estar mais incendiando, vai ter que estar mais ainda. E se tiver difícil a coisa, eu vou buscar mais ainda, eu vou orar mais ainda. Por quê? Porque é fé. O Senhor prometeu. E o único jeito de se relacionar com Deus de maneira saudável, de maneira que Ele vai nos responder, nos abençoar, é pela justiça de Cristo e pela fé. Não há outro jeito. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, que aquele que trabalha para receber algo de Deus, veja, eu não estou falando que trabalhar é errado, nem no secular, nem na obra, nem para servir a Deus, mas que trabalha para ganhar alguma coisa de Deus, sabe? Faz alguma coisa para ganhar outra de Deus. Aquele que faz isso, ele espera receber algo de Deus, mas Deus não deve nada para ele. E para ele não tem favor, porque ele está cobrando Deus. Mas aquele que às vezes está passando por dificuldades, nem trabalhou, sentido ministerialmente falando, mas só porque ele crê no Deus que justifica o ímpio, diz assim o texto. O Deus que salva, o Deus que desceu do céu e socorro a nós. Só porque ele crê nesse Deus, aí ele é imputado à justiça e ele recebe o favor. E Deus o abençoa por causa de Jesus. O maior problema hoje da igreja é que ela quer viver um cristianismo sem Jesus.
É muito falado sobre Jesus, é muito nomeado Jesus, mas quando chega na hora de depender de Jesus, aí eu não quero. Aí eu quero depender de alguém que eu possa ter um contato, que possa me indicar da minha vida, do meu conhecimento, resolver, mas eu não dependo de Jesus. Eu posso falar uma coisa hoje para a igreja? Corra para os braços de Deus, confiando em Cristo. Aleluia. Faça isso. Se entregue todas as tuas aflições para Ele, todos os teus problemas, e confie que Ele vai tomar as melhores decisões do céu e vai te dirigir nesse processo. Confie que a graça vai te acompanhar e o mover de Deus vai acompanhar a tua vida e quem estiver perto. Confie nisso. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou orar agora, mas eu gostaria que a igreja toda orasse em conjunto. E algo importante nos próximos dias, e para nós termos como princípio da nossa vida. Em Amós, na Bíblia, fala que podem dois andarem juntos, se não houver concordância. E esses tempos eu tive refletindo sobre esse texto. E esse momento é difícil nós andarmos juntos, por causa da situação que está. Só que nem sempre aquele que está perto está junto. Aquele que está longe às vezes está junto. Por quê? Porque não é a nossa proximidade física que faz nós sermos um em Cristo, juntos. É a nossa fé e a nossa comunhão. E essa fé, essa comunhão não precisa ser perto, fisicamente falando. Claro que é mais gostoso quando estamos perto, mas pode ser a distância também. Contanto que eu ainda mantenha a minha fé e o meu foco em Deus. E nesse momento agora, eu gostaria que nós orássemos com confiança. Sabe? Ore pela sua semana que vai iniciar. Ore pelos enfrentamentos que vão vir. Ore pelos seus familiares. Ore pelo seu trabalho. Ore pelo seu chefe. Se você é alguém autônomo, ore pela saúde, ore pelo nosso governo. Mas se você é alguém que trabalha, que é empregado, ore pelo seu chefe, pelo seu patrão. Sabe, faça isso, ore pela sua semana agora, mas confie. Tiago fala que aquele que pede ao Senhor precisa pedir não duvidando, para não ser semelhante a outro, mas pedir com confiança. Ore ao Senhor. Amém? Baixe sua fronte, feche seus olhos agora nesse momento. E clame mesmo. Esquece que tem alguém do seu lado. Esquece. Pode começar a orar, fica à vontade. Pode começar a orar pela sua semana. Nesse momento agora, coloca diante do Senhor a tua aflição, o teu problema. Coloca diante do Senhor o teu desânimo. Coloca diante do Senhor esse cenário que nós estamos vivendo agora. Declare que em Cristo você é vencedor. Declare que a igreja vai sobreviver, porque Jesus é o mestre da igreja, é o noivo, é o cabeça. Dê a glória para Jesus. Ore a Deus. Declare: Pai, de mim mesmo não há nada que possa melhorar a minha situação, mas em Cristo eu creio. Aleluia. Derrama fé no meu coração. Derrama fé no meu coração. Ore pela sua semana. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. Eu oro pela tua igreja, eu oro pela minha vida, Senhor, para que tu possa agregar fé no nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem, Pai, que te desagradam, Senhor. Pelo contrário, nós queremos manter viva a chama do teu Espírito em nós, a palavra de Deus cravada no nosso coração, Senhor. Nos dar o avançar de Deus ainda nessa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que a graça de Deus, o favor do céu em Cristo Jesus desça sobre eles, Pai. Eles provem, Pai, do favor de Deus, da justiça de Cristo, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, derrama paz no coração deles, Pai, para que eles sintam a segurança, a confiança, que eles podem se crer e confiar naquilo que está escrito, porque é promessa de alguém, do Senhor, aleluia, que não é homem para mentir. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, a igreja coloca as suas fragilidades, Pai, agora na tua presença. Ela coloca os seus dilemas na tua presença.
segundo a tua igreja, Pai. Não somente por um problema resolvido ou não, mas porque nós queremos uma fé aprovada diante de Ti, Senhor. Queremos Te agradar, Pai. Queremos chegar no final e poder dizer sim, combatemos o bom combate, levamos a Tua palavra, vencemos a carreira, aleluia, e guardamos a fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz uma experiência para a Tua igreja, de Teu Espírito Santo, Pai, para que eles relembrem, aleluia, não só da obra da cruz do Calvário, que é o mais importante, mas também relembrem, Senhor, em nome de Jesus, todos os atos de amor, todos os atos de segurança, todos os livramentos que Tu já ministrou na vida de cada um que está aqui e que está assistindo, Pai. Não é pelo quadro, não é pelo cenário, mas é por Deus, é pela mudança que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, um tijolinho de cada vez, Pai, edifica a fé dos Teus filhos, Senhor, para se fortalecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na Tua palavra. Amém.